Companheira, me ajuda, que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Desirê Mendes, de usuária de crack a dona de confeitaria. A trajetória da mulher que saiu da Cracolândia e virou empresária. A biografia da confeiteira Desirê Mendes seria um drama de reviravoltas. Desirê era dependente de pedra, havia 22 anos, 16 deles morando na Cracolândia. Tinha sido internada para tratamento 19 vezes e presa outras 11. Desirê ainda veio ter outra decepção. Pai do filho que carregava na barriga, ex-companheiro, estava infectado com o vírus HIV. Para ela, a perspectiva de ter também a doença era uma condenação à morte. E a morte viria por suas próprias mãos. Comprou R$100 em pedras de crack. Decidiu fumá-las até morrer. Mas aí vem a primeira reviravolta. 2 policiais civis prenderam-na numa esquina. Foi a que salvou a vida dela. O que era o fim virou um começo. Grávida, foi parar na cadeia e depois acabou condenada a 6 anos de prisão por tráfico de drogas. Na cela, ela decidiu abandonar o vício. Nas suas palavras, essa cena é dramática. Desirê disse: estava chovendo muito e eu grávida. Por trás das grades, olhei a lua como se ela fosse Deus e falei que iria parar. Nunca mais fumei crack. Nesse ponto, a história poderia avançar até o momento atual. Desirê hoje tem 40 anos, é uma confeiteira de sucesso e, além de vender doces e bolos por encomenda, atua como arte educadora no Recomeço, Programa Estadual de Recuperação de Dependentes de Crack. Todas as manhãs, ela retorna à Cracolândia e dá aula de gastronomia para os usuários que quiserem participar. Fazem bolos, tortas, doces. A oficina funciona como uma porta de entrada para o tratamento. É redução de danos. Quando o dependente está aqui comigo na aula, ele não fuma crack, explica. Eu sou ex-dependente química, egressa do sistema prisional. Usei drogas por mais de 20 anos, morei na rua quase os 20. Fui presa 12 vezes, cumpri mais ou menos 9 anos no total. E encontrei dentro do empreendedorismo a porta de saída e um recomeço de uma nova vida. O depoimento é de uma mulher que hoje sorri para a vida. A confeiteira Desirê Mendes, como Luísa Brunet, carrega o título de embaixadora do programa 1000 Mulheres do Sebrae São Paulo, que ajuda mulher em situação vulnerável. A instituição hoje é tudo na vida dela. Eu costumo dizer que o Sebrae é minha casa, né? 6 anos que eu empreendo e eu me formalizei lá através deles e assim... Eles me amparam em tudo, né? Sebrae é minha casa, o que eu vou dizer para você? É meu alicerce. Olá, queridas alunas. Muito bem-vindas ao nosso encontro de hoje. É com muito carinho, com muita alegria, que hoje nós vamos estar com uma mulher poderosa, uma mulher potente,
Eu visitei a página dela, eu não a conheço pessoalmente, mas vocês terão o prazer de conhecer essa mulher poderosa, potente. Ela é Ivanda Sobrinha, ela é assistente social do Instituto Um Novo Olhar. Ela é responsável pelo atendimento à mulher em situação de violência. É aqui agora, é esse momento. Ela também é assistente social da Prefeitura de Guarulhos, membro do Comitê de Combate à Violência contra a Mulher, do Grupo Mulheres do Brasil. É uma mulher potente, como falei a vocês, é uma mulher contributiva. Mais de uma década nesta ação, nesta prevenção, observando os gatilhos e estando com as mulheres neste enfrentamento à violência. Ivanda é mãe, Ivanda é uma mulher, e é uma mulher mais. É uma mulher que nos leva a abrir os nossos olhos e perceber com muita clareza o quanto é difícil muitas vezes este momento e se compartilhar com um familiar. Então a Ivanda está lá, Ela e uma equipe maravilhosa que ouvem as mulheres que estão em situação de violência. Então, minhas queridas, hoje ela traz um conteúdo maravilhoso. Sigam esta mulher maravilhosa, contributiva, produtora maravilhosa de conteúdos. Uma mulher que vai nos ensinar a perceber o que está acontecendo aqui e agora. Ivanda traz um conteúdo riquíssimo. Ela vem descortinar, vem nos alertar. Ela fala da violência cruzada. Nós falamos das... Nós falamos das 5 violências, né, as mais conhecidas. Mas e a violência cruzada? Então, minhas queridas, ótimo conteúdo para nós no dia de hoje. É mulher cuidando de mulher. É mulher ouvindo mulher. Então aproveitem bastante esse conteúdo, sigam essa mulher poderosa. Olá, tudo bem com vocês? Queria dizer que para mim é uma honra estar aqui, ter sido convidada para ser uma das professoras do curso Promotoras Legais Populares, uma iniciativa que eu acho maravilhosa, sou fã das formadoras, das formandas, porque eu acredito que todas juntas conseguiremos fazer de fato a diferença, né? Meu nome é Ivanda Sobrinha, eu sou assistente social, eu acredito que já tenha sido divulgado para vocês a minha bibliografia, então eu não vou me estender muito nisso, mas antes de avançar, eu gostaria de fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelos cacheados, na altura dos ombros, uso batom vinho. Atrás de mim tem uma parede em tom de verde com uma estante e alguns livros. E sobre o que eu vou conversar com vocês hoje, na aula de hoje? Vou falar sobre mulher, mas que mulher? A mulher em situação de rua, os contextos que trazem essa situação de rua, a questão do alcoolismo, da drogadição, que muitas vezes está presente, e aí como que a gente lida com esse cenário que também está presente dentro das tantas violações que nós conseguimos ver de direitos humanos, né? Então, primeiro eu vou contextualizar com vocês o que é estar em situação de rua. São pessoas com vínculos sociais rompidos ou extremamente fragilizados, e esses vínculos também são rompidos
com e principalmente com a família. E aí essas pessoas utilizam o meio das ruas para sobrevivência como moradia e como sobrevivência. Nesse contexto, né, o que leva uma mulher a ficar em situação de rua? Muitas pessoas têm inúmeras possibilidades. A questão, de fato, recentemente a pandemia levou muitas famílias a viver em situação de rua. Isso é um fator que a gente precisa levar em consideração, a fragilidade econômica das famílias, a vulnerabilidade socioeconômica, as condições precárias de empregabilidade levaram várias famílias para a rua, dentre elas as mulheres, por perda de moradia e outras questões. Só que, para além disso, dentro de todo o histórico de violações de direitos, de situação de rua, a gente encontra alguns componentes nessas mulheres que permanecem em situação de rua. Quais são? Que histórico que essas mulheres trazem? E aí eu posso dizer para vocês, eu trabalho num centro POP, né, com a população em situação de rua, tenho especialização no trabalho de violência contra a mulher, então não tem como não ter esse olhar um pouco mais criterioso para o histórico de violência. E aí eu digo para vocês que muitas das mulheres que permanecem em situação de rua trazem em sua trajetória de vida o histórico de violência intrafamiliar, seja ela violência doméstica ou violência na infância, adolescência, juventude. E isso tudo é um caldeirão em que também como componente a gente tem a questão da dependência química de álcool ou outras drogas. Juntando a isso também, nós encontramos várias situações em que as mulheres, por uma questão de algum transtorno psiquiátrico, vão para as ruas e não conseguem mais se vincular àquele ambiente sociofamiliar a qual ela tinha origem. E aí ela perde esses vínculos por conta da questão psiquiátrica, que precisa, por um longo tempo, muitas vezes, ser trabalhado para que essa mulher tenha a possibilidade de retorno ao lar. Mas eu vou falar de cada uma dessas coisas ao longo da nossa conversa, ao longo do nosso diálogo aqui, tá? Nesse universo de violações de direitos que a gente percebe na vida das mulheres em situação de rua, a gente pode dizer que é um público que está muito exposto aos danos sociais, seja pela quebra de vínculos, né, como eu falei, familiares, consigo mesma, seja pelas violências que são sobrepostas estando a mulher em situação de rua. São a violência urbana, a violência de gênero, a violência racial, por exemplo, são das que estão mais presentes quando a gente fala da mulher em situação de rua. Mas e aí? Como é isso, essa vivência, como que a gente trabalha essas questões? E aí eu vou trazer para vocês, imaginando o contexto de dependência de álcool e drogas, tá? É muito comum que nesse cenário, né, em que há a presença de álcool e drogas, a mulher ela tende a se envolver afetivamente com os homens, né, com algum homem desse território a qual ela está, como se ele fosse uma espécie de guardião. Ou seja, ela também leva para a vivência de rua aquele olhar do amor romântico, em que vai ter um homem, um príncipe que irá protegê-la de todas as situações que ela possa vivenciar estando em situação de rua. Vocês veem que esse mito do amor romântico permanece mesmo a mulher rompendo os vínculos sociais e familiares.
Isso é um aspecto tão estrutural na nossa sociedade, na nossa construção social, e que, com tudo que acontece na vivência de rua, a mulher ainda assim está presa a esse ideal de proteção que um homem possa propiciar a ela, né? E assim, o que ocorre é que muitas vezes esse mesmo homem que a protege em situação de rua é o mesmo que agride ela no relacionamento. Essa mulher, ela sofre violência doméstica estando em situação de rua, mas ela não se desvincula deste homem, porque ele, embora a agrida, ele é o mesmo que protege ela de todas as outras violências e violações contidas na vivência de rua. E aí, as mulheres em situação de rua tendem a ser mais permissivas no contexto da violência doméstica. O que isso quer dizer? Quer dizer que elas são mais tolerantes a todas as violências que ela vem a sofrer. Por quê? Afinal de contas, ele é o meu protetor, muito entre aspas, para todas as outras violências a qual está exposta. Então, é muito difícil se trabalhar dentro de tantas violações, de tanto contexto de violência, com uma mulher estando ela em situação de rua. O que eu posso dizer? Que essas mulheres demoram muito mais tempo para compreender a violência que ela está vivendo. Infinitamente mais tempo. Então, o trabalho que a gente, enquanto técnicos, enquanto profissionais que atendemos essas mulheres, o trabalho nosso de desconstrução dessa visão de que a violência que ela sofre dele é mais branda do que a violência que ela sofria de qualquer outro homem, é muito complexo, é um trabalho árduo, digo para vocês, mas é possível. Se não fosse possível, a gente acabaria desistindo e tudo, mas digo para vocês que é possível, né? Tudo é possível. A gente não solta a mão de ninguém, a gente está ali no trabalho diário dessas demandas e dia a dia tentando de alguma maneira tirando aos poucos esse olhar permissivo dessa mulher em relação a esses homens que possam de certa forma estar cometendo algum tipo de violência com ela. As inúmeras violações que o cotidiano de viver em rua, para elas, de certo modo, se sobrepõe totalmente à violência de gênero. Então, elas entendem, como que eu posso dizer, assim, nos atendimentos que eu faço, é muito comum a gente perceber que elas entendem isso com mais naturalização do que a sociedade normalmente enxerga. E elas se culpabilizam, tá? Porque falar quando eles cometem uma agressão física, elas acabam trazendo para si a culpa, dizendo que provocou ele, que de certo modo facilitou com que a violência física tivesse ocorrido. Então, é muito difícil para elas perceberem que estão dentro de um contexto de violência doméstica, estando também em situação de rua. Isso, assim, a gente pode notar que a sociedade também se comporta dessa forma. Não é incomum nós vermos que, inclusive, profissionais de serviço falam, mas ela sofre violência de gênero, violência doméstica, ela está assegurado seus direitos com base no que prevê a Lei Maria da Penha, mas ela não tem casa. Como a violência contra a mulher não é no âmbito doméstico, no âmbito... Não.
As pessoas têm a visão equivocada de que precisa ter uma estrutura física, né, de lar, que pode se chamar de lar, para que a mulher tenha acesso a todos os dispositivos previstos na Lei Maria da Penha. Não. A mulher em situação de rua tem os mesmos direitos que qualquer outra mulher, porque se trata de uma violência de gênero, se trata de uma violência conjugal ou violência afetiva, como o nome que muitas pessoas gostam de usar, às vezes tecnicamente, às vezes dentro do aspecto mais informal, mas trata-se também de violência de gênero previsto na Lei Maria da Penha. Então, é importante vocês terem isso em mente. Mulher que mora, que vive em situação de rua, também tem o direito de medida protetiva, tem o direito de distanciamento do agressor, tem o direito de abrigamento sigiloso, tem todos os direitos com base no que é previsto na Lei Maria da Penha, se ela estiver sofrendo violência e quiser romper com esse ciclo, tá? Então, falando em ciclo, um dos grandes desafios de quem trabalha, de quem atende mulheres em situação de rua, é justamente quebrar os vários ciclos de violência para assim chegar ao ciclo da violência doméstica. Porque antes de conseguir chegar nesse ponto da violência, desse entendimento de violência doméstica que ela sofre, nós temos que trabalhar várias questões quebrando os outros ciclos de violência aos quais ela está inserida. E nesse processo, por vezes, a gente tem que ir trabalhando a questão da dependência química, de álcool e drogas em paralelo com as questões que ela traz referente ao ciclo de violência doméstica. E aí, como que a gente pode abordar essas mulheres e trazê-las à reflexão, ao diálogo? Não é fácil, tá? A gente, trabalhando no Centro Pop, o nosso público majoritário é de homens, tá? E as mulheres que frequentam algumas sozinhas e outras tantas acompanhadas destes homens, tá? E aí conseguir com que essa mulher vincule ao serviço leva um tempo. Trazer a confiança, o trabalho junto à equipe técnica, então isso leva um certo tempo. E aí eu posso dizer para vocês que quais os serviços que colaboram para que a gente consiga essa vinculação. A gente tem no município aqui que eu trabalho, eu acredito talvez aí vocês também, se não tiver, vocês procurem saber da existência desses serviços aí, porque tem alguns territórios que tem o serviço de abordagem de rua. É uma equipe da Política de Assistência Social que está nas ruas, em pontos estratégicos e abordam as pessoas que estão fazendo uso do espaço da rua como moradia. E no trabalho que eles fazem, eles identificam algumas dessas demandas e ofertam para essa população os serviços disponíveis na rede socioassistencial, na rede de saúde e as possibilidades de intervenção e de mudança de trajetória de vida. Então, a equipe de abordagem de rua oferta, além do serviço do Centro Pop, que é importante dizer, os centros POPs, eles estão disponíveis para banho, alimentação, higienização de roupas, calçados, acesso a roupas e calçados que nós temos para doação, alimentação e permanência no espaço durante o horário comercial. Além dos centros POPs, nós temos os serviços de acolhimento institucional, serviços de acolhimento masculino, feminino, casa de passagem. Tem também disponível aqui no município um serviço de pernoite apenas, que algumas pessoas não têm, como se diz assim, elas não precisam ou não querem, né, aquele vínculo 24 horas
24 horas com serviço de acolhimento institucional. Então, temos essa possibilidade de pernoite. E aí, essas equipes de abordagem de rua fazem um mapeamento do território, identificam as demandas e quando tem o histórico de mulher em situação de rua, seja por questões, aquelas que eu trouxe, dependência química de álcool, drogas, transtornos psiquiátricos, ou mulheres que tenham ido para a situação de rua em decorrência de violência. Já pegamos vários casos de mulheres que estavam há 2, 3, uma semana em situação de rua, até um pouco mais, que saíram dos seus lares para fugir das agressões. E aí, quando a gente consegue identificar essas mulheres, imediatamente a gente já encaminha para os serviços de acolhimento. É importante dizer que das primeiras intervenções que nós fazemos, abordagem de rua ou no centro POP, é buscar o acolhimento institucional, ofertar para essa mulher o acolhimento institucional. As que estão vivendo um relacionamento afetivo dificilmente aceitam, porque elas preferem permanecer em situação de rua com seus companheiros. As demais, por vezes, aceitam de imediato, ou demora-se um tempo de trabalho para ela ganhar confiança, entender como funciona o serviço, para assim ter o acesso, né? Aceitar o acesso a essa política pública. Quem também costuma fazer o mapeamento desses territórios, identificar essas mulheres e suas demandas, é o serviço de consultório de rua, que é ofertado pelo SUS, que é vinculado à unidade básica de saúde de alguns territórios. Então, é importante também vocês estarem atentas a isso e perceber se há o serviço de consultório de rua na cidade que vocês estão. Porque eles fazem essa abordagem com um olhar um pouco mais voltado para a questão de saúde, é fato, mas identificando as outras demandas socioassistenciais, eles encaminham, por vezes acompanham até o serviço no território para a população em situação de rua, para que tenha um acompanhamento, que é para que a pessoa seja referenciada no equipamento e tenha o seu acompanhamento das demandas por este equipamento, né? E aí, quando esse público, essas mulheres chegam ao centro POP, quando consegue, por meio da abordagem de rua ou por meio do consultório de rua, a gente consegue esse atendimento individual, faz o trabalho de vinculação com o serviço, de referenciamento com o serviço, tenta fazer esse acolhimento que permita com que essa mulher se sinta de fato parte e com possibilidades de mudança de trajetória de vida por meio desse atendimento, tá? E aí, partindo desse entendimento de busca de nova trajetória de vida, a gente vai construindo junto com a mulher por quais caminhos trilhar. Então, a gente identifica as demandas e vai buscar os caminhos para trilhar para conseguir sanar as questões trazidas por elas, propor novas trajetórias, novas possibilidades, e aí construindo junto com a mulher, vendo em qual caminho que a gente vai conseguir apoiá-la, né? E aí a gente vai buscar qual equipamento que vai conseguir dar suporte junto com o Centro POP para essas demandas. Então, a gente tem os equipamentos da saúde, né? São as unidades básicas de saúde, a qual a gente vincula esse público, os centros de testagem e aconselhamento para casos em que haja doenças infecto-contagiosas, então a gente vincula esses serviços, e quando a gente consegue essa vinculação, a gente tem a possibilidade de trabalhar essas demandas que a mulher traz de forma estrutural. Quando a gente fala trabalhar essas demandas de forma estrutural, a gente quer dizer que isso tem grandes chances de evoluir para uma nova trajetória de vida. Então, e aí a gente vai buscando, de acordo com o acompanhamento que nós fazemos no Centro POP, vai buscando as possibilidades.
relação à dependência de álcool e outras drogas, a gente pode falar do CAPS-AD, que a gente traz para a mulher, né, as possibilidades de atendimento que o serviço oferece, e aí fazer com que ela consiga trabalhar essa questão da dependência para, assim, a gente ir aos poucos trabalhando as outras áreas e devolver à mulher a dignidade e a cidadania. Além do CAPS, AD, que é o Centro de Atendimento Psicossocial, não sei se vocês sabem a definição dessa sigla, né? AD é álcool e drogas, e toda cidade normalmente tem. Se não tem o CAPS álcool e drogas, tem o CAPS saúde mental, que na impossibilidade ou na não existência do serviço especializado para álcool e drogas, o CAPS saúde mental consegue dar esse suporte junto com as equipes de saúde, tá? Então, tem o CAPS álcool e drogas, o CAPS saúde mental, os serviços de acolhimento institucional, como eu falei para vocês, antes tem o acolhimento feminino. Os serviços de acolhimento institucional, eles têm equipe multidisciplinar dentro do equipamento, então consegue traçar junto com a mulher novas possibilidades de trajetória de vida, então tem um tempo maior para se trabalhar essas demandas, as questões que ela traz. Por isso, quando chega uma mulher para o atendimento, ou a gente mapeia, né, um território onde tem essas mulheres, a gente busca muito rápido, de forma muito rápida, entrar num diálogo que possibilite o acolhimento institucional, porque a mulher em situação de rua, ela é muito vulnerável mesmo. Como eu falei, a questão da violência urbana, isso então ocorre, tá muito exposta a crimes sexuais, a abusos, então a gente busca de forma muito rápida tentar fazer com que ela saia desse contexto de rua, né? E aí siga com esses tratamentos, acompanhamentos, estando inserida no serviço de acolhimento institucional. Então, ela está lá, nesse serviço de acolhimento institucional, a gente caminha com relatórios e aí esse serviço de acolhimento vai dar conta das demandas que ela está trazendo, né? Tudo isso para quê? Para ressignificar a situação vivenciada dela e, quem sabe, uma mudança de trajetória. Então, mesmo ela tendo histórico de violência intrafamiliar, histórico de dependência química, histórico de transtorno psiquiátrico, a gente vai fazer esse trabalho de restabelecer, ver a possibilidade de restabelecer os vínculos sociais e familiares. Não sendo possível restabelecer esses vínculos, a gente vai trabalhar na perspectiva de que essas mulheres consigam uma nova trajetória de vida. E aí eu posso dar um exemplo para vocês. Eu acompanho, né, um casal que ambos são alcoolistas, tá? E no trabalho que a gente fez com eles, né, e continua fazendo, porque a gente diz fazendo que eles estão no processo de sair de situação de rua, mas ainda assim a gente permite, né, esse vínculo com o serviço de população em situação de rua de forma concomitante ao serviço do CRAS, por exemplo, do território para onde eles foram morar. Porque mesmo por um período de aproximadamente 6 meses, porque a gente sabe que por uma vivência longa em situação de rua, trabalhar esse vínculo social com o território demanda tempo. E aí, nesse contexto, ficam 2 equipamentos de forma concomitante, acompanhando essas pessoas, né? No caso aqui, você tá um casal, em específico, eles são alcoolistas, como eu já falei para vocês, e a gente trabalhou com eles a questão de redução de danos. O que é redução de danos? É quando a gente faz o que é possível diante da situação que está. Conseguir fazer com que eles deixem a dependência de forma muito imediata, a gente sabe que é difícil, isso é um processo, leva tempo. Mas a gente conseguiu trabalhar com eles a importância de
diminuir o consumo, de seguir as orientações médicas, de seguir com acompanhamento no CAPS-AD, de seguir com acompanhamento no AA, né, no Alcoólicos Anônimos, e aí aos poucos, nesse trabalhinho de formiguinha, o que foi possível? Eles conseguiram uma moradia cedida, que não é muito estruturada, mas o que é o que foi possível, e aí estão tentando se reduzir esse consumo de álcool e traçar uma nova trajetória de vida. Vez ou outra, como o território que eles foram morar um pouco distante do POP, onde eu trabalho, onde eles eram referenciados, eles demoram um pouco para vir, mas vira e mexe eles vêm, eles conversam com a equipe, falam como que tá, e aí a gente consegue ir monitorando ao mesmo tempo que o contato com o serviço de referência no território para onde eles foram, que passa a ser o CRAS, que é o Centro de Referência e Assistência Social, tá? E aí eles fazem o uso do Alcoólicos Anônimos no território para tentar reduzir essa questão do consumo de álcool, né, que é o caso deles. E aí, um dos grandes desafios que a gente tem trabalhando com esse público, que a gente percebe, é a ausência de serviços especializados para tratar de dependência química nos territórios, esse trabalho de descentralização dos equipamentos. Infelizmente, as políticas públicas, algumas delas, tendem a se concentrar na região central das cidades. Isso aí, quando a gente consegue um trabalho de desvinculação dessa população da rua, de uma trajetória de retorno familiar, de ressignificação de laços familiares, essa nova vinculação de laços familiares, a gente fica sem essa retaguarda no território. Então, aí, por vezes, ele tem que continuar vindo à região onde os serviços estão disponíveis. Então, descentralizar serviços para esse tipo de população é importantíssimo, né? Porque aí facilita a continuidade desse atendimento, dessa trajetória de vida que foi redesenhada junto com a população, em situação de rua, junto com essas mulheres, muitas vezes, né? E aí, além dos serviços de assistência, tem tantos outros de retaguarda que a gente poderia fazer uso, né, caso eles fossem descentralizados, né? Então, por isso que nós trabalhamos muito com a questão da redução de danos, com a busca junto a essa população, né, junto a essas mulheres, da consciência de que é possível mudar a trajetória de vida, de que é possível ressignificar vínculos, e que é possível viver uma vida diferente da vivida até então. A gente teve um exemplo aí que eu coloquei, né, da Desirê Mendes, que para ela se enxergava como um caso perdido, e para a sociedade, então, naquela condição de vivência em que a dependência química era seu norte, né, era seu objetivo, sempre viver para consumir, a partir do momento que ela teve a possibilidade, uma possibilidade de nova trajetória de vida, ela conseguiu, e hoje é a mulher que vocês puderam ver, né? Então, é um exemplo a ser mostrado para provar que, sim, é possível, mesmo em dependência química, mesmo num ambiente de violência, mesmo num contexto de danos, de saúde mental, é possível ressignificar trajetórias de vida, né? E aí, a gente tem alguns exemplos, né, desses que eu falei, né, mas o atendimento às mulheres que estão em situação de rua, eles devem ser estruturados. Então, quando a gente vai atender e busca ofertar esse tipo de atendimento, tem que pensar que ele tem que ser estruturado. Esse acompanhamento das mulheres, essas mulheres precisam ser monitoradas, vamos dizer assim, por um tempo, não tuteladas, tá? Que é diferente.
tutelar a mulher é ficar com ela ali, de bracinho dado, infantilizando, né, as intervenções. Não é isso. Monitorar não quer dizer infantilizar essa mulher, que ela deve ser protagonista de seus direitos, de suas decisões, de sua trajetória de vida, de suas escolhas. Monitorar é o acompanhamento, né, permitindo que elas tenham uma nova perspectiva de vida por meio de acesso aos serviços da rede socioassistencial, de saúde, de trabalho e renda, para que ela consiga sair desse cenário que está vivendo. Então, a gente precisa pensar em devolver à mulher que esteja em situação de rua a condição dela de sujeito de direitos de cidadania, porque dessa forma a gente vai perceber que essas ações, essa nova perspectiva dada para ela, essa nova possibilidade dada para a mulher, vai ser a diferença entre mantê-la no caminho que ela está, ou seja, em situação de rua, ou possibilitar a ela viver num outro contexto de vida. Então, o nosso olhar para esta demanda tem que ter esse pensamento de que é possível mudar, mas que nós temos, enquanto serviços, enquanto política pública, enquanto sociedade civil, fazer com que esses serviços, com que essas mulheres tenham acesso a esses serviços e a essas políticas públicas. Dito isso, eu acho que estou indo para o encerramento da nossa aula, né? Deixo à disposição os meus contatos para caso vocês queiram tirar alguma dúvida, queiram ter alguma pergunta, né, que vocês queiram que eu responda. Deixo disponível meus canais abertos para que vocês possam acessá-los e aí, na medida do possível, eu vou sanando. Agradeço mais uma vez o convite, a possibilidade de estar aqui com vocês nesse momento. Gratidão, um abraço a todas. Olá, minhas queridas, voltamos cheias de conhecimento, não é verdade? Maravilhoso compartilhar. É o conhecimento, é a educação popular. Mas essa mulher tem uma estrada, tem 10 décadas de compartilhamento, de escuta qualificada dessas violências, violência cruzada. Minhas queridas, me ocorreu compartilhar com vocês nesse momento sobre o projeto Se Ela Soubesse, do Centro Teresa de Benguela, que esteve no espaço lá da igreja Santos Apóstolos, aqui em Itaquaquecetuba. É uma provocação agora para vocês. Se ela soubesse, era o nome do nosso projeto. E eu provoco vocês com essa pergunta. Se ela soubesse, se eu soubesse identificar os gatilhos, esse círculo, esse ciclo de violência, se eu estivesse atenta, se eu soubesse, se eu tivesse a informação, se eu percebesse que aquilo não era cuidado, não era zelo, não era proteção. Então, minhas queridas, ouvir com o coração, com sororidade e com muito respeito. Essas mulheres, eu já estive no lugar de uma delas, violência patrimonial. O que é isso, né? Então, nada como conhecimento, minhas queridas. A Ivanda, ela tem a cartilha, né? Do projeto bacana, do novo olhar. Olha aí, minhas queridas, um novo olhar. Vamos olhar com... Esse nosso olhar tem que ser uma coisa nova, tem que ter uma coisa nova, tem que ser um olhar de cuidado. Na palestra, lá nos eventos lá, a gente não mete a colher, a gente mete o faqueiro inteiro. Né, Lilian? A gente mete o faqueiro inteiro.
Mexeu com uma, né, meninas? Mexeu com todas. Uma mulher tem que proteger a outra. Então é isso, minhas queridas. Tenham um sábado maravilhoso de reflexão deste conteúdo aí. Tá ok? E a gente vai caminhando por aqui. Um beijo, fiquem todas muito bem. Tchau pra vocês.